Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês, e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 3 de língua inglesa do segundo ano do ensino médio, PET volume 2. Nessa semana, assim como nas semanas anteriores, a gente vai continuar focando na compreensão escrita, leitura e língua inglesa, porque essa habilidade em inglês ela é muito complexa, ela não é possível ser tratada somente em uma aula. Há várias questões a serem consideradas quando a gente trabalha a compreensão escrita em inglês. Vamos às atividades. As atividades começam na página 137 e nós temos aqui um cartoon, não uma tirinha, como diz as instruções. E quando o autor traz um cartoon, pessoal, é porque ele tem o seguinte objetivo: ele tem o objetivo de expressar uma mensagem através dessa imagem. E então essa imagem vai complementar o texto escrito, ok? E também é interessante a gente saber qual é a função de um cartoon. A função de um cartoon é satirizar alguma situação do cotidiano, fazer graça com alguma situação do cotidiano. Então a gente já tem isso em mente, a gente antes de sequer olhar para essa imagem, a gente já sabe que vai satirizar e depois quando a gente olha a imagem, a gente tem que observar os elementos. O que que nós temos aqui? Temos uma mesa, um abajur, um sofá, um homem sentado no sofá lendo um jornal. Quem será esse aqui? Provavelmente o filho dele. Qual é a expressão que eles têm nos rostos deles? Eles estão felizes? Não, estão com cara de preocupados, né? Então, tudo isso já vai expressar alguma coisa para a gente. Então, e o que que o filho dele está fazendo? Ele está emitindo alguns sons parecidos com os sons de um cachorro, como se ele estivesse latindo. E o pai dele fala alguma coisa para ele. Então, pessoal, a gente já sabe que é essa situação. Eles estão preocupados com alguma situação. E depois de vocês analisarem a imagem, né, o texto não verbal, que é a imagem, vem a questão do texto verbal, o texto escrito. Vocês, para terem um entendimento total do que está sendo dito aqui, é interessante que vocês saibam o que está sendo dito aqui, o que que o pai falou para o filho. E como vocês estão fazendo essas atividades para se prepararem para esse tipo de exercícios, né, que costumam ser presentes em provas de concursos ou provas de vestibulares, né, como o Enem, por exemplo. Então, vocês estão treinando em casa. Em casa vocês podem utilizar dicionário, no Enem não pode. Mas estando em casa, se vocês não sabem o significado desse texto aqui, procurem para que vocês tenham um entendimento total da imagem, da mensagem que esse cartoon está querendo dizer. Então a gente vê que o pai está falando alguma coisa para o filho e a primeira pergunta é o seguinte: no cartoon acima, o pai se dirige ao filho por meio de um conselho, uma advertência ou uma sugestão? Então, depois que vocês souberem o significado desse texto aqui, vocês vão saber se isso se trata de um conselho, uma advertência ou sugestão. No exercício 2, eles retiram um trecho do cartoon, não da tirinha, que é mas eles reescrevem esse texto, utilizando outras palavras. E aí quer saber qual palavra a gente poderia colocar aqui para reescrever o texto do cartoon, mas sem mudar o sentido. Então aqui tá: It's normal for a boy's voice to change at your age. Don't be alarmed. Qual palavra poderia ser acrescentada nessa lacuna para manter o mesmo sentido do original? Aí vocês têm que saber o significado de if, so e then. Eu recomendo aqui o uso de um dicionário monolíngue, né, de inglês em inglês. E aqui o if, ele significa o seguinte: ele expressa condição, e o significado é se. O so é uma conjunção e expressa resultado de alguma coisa, é uma conclusão. E o then, pessoal, ele expressa uma sequência, ok? Então, qual dessas três palavras caberia melhor aqui sem mudar o sentido do texto original? Se, então ou aí. E eu retirei essas definições do Merriam-Webster, que é um excelente dicionário de inglês americano. Recomendo que vocês utilizem esse recurso.
Para fazer os próximos exercícios, vocês vão precisar ter um conhecimento de um tempo verbal no inglês, que é o imperativo. Esse tempo verbal também existe no português e ele é utilizado para dar ordens, avisos, conselhos, comandos, instruções e fazer pedidos. No caso de pedidos, a gente utiliza please, mas observem as imagens. E a estrutura dele é verbo na forma base, ou seja, verbo sem modificar. A gente usa o verbo na forma bruta dele, né? Sem fazer nenhuma alteração com ele, mais um complemento. Come in. Nessa primeira imagem, a gente tem um homem batendo na porta do gerente e o gerente fala: Come in, entre. Está dando uma ordem para ele. No segundo exemplo, nós temos duas meninas, uma está resgatando um gato e a outra está preocupada porque ela está na escada. E ela diz o seguinte: Be careful, don't fall. Tome cuidado, não caia. Então ela está dando um conselho, um aviso para ela tomar cuidado. E esse tempo verbal, pessoal, é muito comum de ser encontrado em manuais de instruções, em receitas, porque está dando instruções, ou dando. Está dando instruções, né? Não vamos dizer que sejam ordens. E agora eu trouxe algumas imagens da internet para vocês para ilustrar o uso desse tempo verbal. Então, essa aqui, keep calm, é muito comum a gente ver essa frase com vários outros complementos, mas aqui, né, meu dever é dizer para vocês, dar esse conselho. Keep calm and learn English. Então, fiquem calmos e aprendam inglês. É fácil, é um conselho. Aqui nós temos a Regina George e ela é mandona, né? Então ela está dando uma ordem. Ela falou: Stop trying to make flossing happen. It's not going to happen. Ela está falando: pare de tentar fazer o uso do fio dental acontecer. Não vai acontecer. Aqui nós temos um senhor e ele está segurando o picolé e observem a frase dele como está autoritária. Eat a popsicle now. Coma um picolé agora. Então aqui ele está dando uma ordem. Depois a gente tem o Spock, né, modificado, e ele está falando o seguinte: Steal candy from children. Roubem doce de criança. Não façam isso. Ele está dando uma ordem, mas não façam isso, ok? Aqui nós temos um meme que foi muito famoso alguns anos atrás e a imprensa não deixava a Britney Spears em paz, a imprensa estava pegando muito no pé dela e um fã fez um vídeo fazendo um desabafo e pedindo para Leave Britney alone, deixem a Britney em paz. Ele deu uma ordem para a imprensa. Aqui a gente tem um gatinho que não está com uma cara muito boa e ele está sendo erguido por uma pessoa e ele fala Put me down. Porque essa pessoa está segurando ele, erguendo ele, ele quer ir para o chão. Então ele está dando uma ordem, put me down. E aí, pessoal, no exercício 3, está pedindo, no cartoon, nós tínhamos um exemplo de imperativo, don't be alarmed, son. E agora aqui nesses exercícios a gente tem alguns outros exemplos no imperativo. Mas está pedindo para vocês passarem essas frases para o imperativo negativo. E a forma negativa do imperativo é muito fácil. Basta acrescentar o don't antes do imperativo, antes do verbo. Eu coloquei até dois exemplos aqui daquela música da Dua Lipa, Don't Start Now, que é Don't Show Up, Don't Come Out. Então basta acrescentar o don't antes. No primeiro exercício também, na primeira alternativa, eles já estão exemplificando aqui. Então basta vocês seguirem esses exemplos. No exercício 4, pessoal, na página 138, nós temos uma imagem aqui. O que é isso? É o livro The Little Prince, O Pequeno Príncipe. E aqui a gente tem uma resenha dele, né, que é uma opinião sobre esse livro. E pede para que vocês leiam essa resenha. É uma resenha pequena, então utilizem aquelas estratégias de leitura que nós já trabalhamos. Primeiro, façam uma leitura total do texto, passem o olho pelo texto inteiro, sem parar para procurar palavras desconhecidas. Depois disso, vocês podem e devem fazer uma segunda leitura para procurar por palavras-chave, para procurar palavras cognatas, né? Palavras que são palavras em inglês parecidas com o português e que têm o mesmo significado. Procurar palavras repetidas, para procurar palavras que vocês já conhecem, palavras em negrito, que são muito importantes, por isso que elas estão destacadas.
E depois pegar todas essas palavras que vocês já conhecem, as palavras cognatas, as palavras em negrito e tentar estabelecer uma relação entre elas e tentar elaborar uma ideia, o que está querendo dizer. E depois de vocês lerem. E vocês já sabem o seguinte: uma resenha vai emitir uma opinião. Então aqui vai eu falar uma opinião sobre um livro, ok? Vai fazer uma avaliação, uma análise de um livro. E aí no exercício 5 está pedindo para vocês marcarem T para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Temos 3 alternativas aqui. E agora vocês podem utilizar aquela estratégia de scanning, que não é necessariamente ler o texto todo novamente, só se vocês quiserem e tiverem tempo para isso. Mas basta vocês lerem o que está escrito aqui, procurarem no texto para verem se está aparecendo lá, ok? Então, O Pequeno Príncipe é vendido geralmente como livro de crianças? True or false? Aqui também, pessoal, o conhecimento de mundo de vocês já ajuda muito. Nós já falamos sobre isso em outras aulas. Se vocês são fãs ou já conhecem esse livro Pequeno Príncipe, para que público ele é dirigido, talvez não precisa nem vocês voltarem no texto e ler ele novamente. O livro é para crianças e adultos. O livro se dirige unicamente ao público adulto. Então, voltem no texto, procurem por palavras-chave, por exemplo, children, adults, ok? E aí vocês vão chegar na resposta. No exercício 6, pessoal, eles retiraram um trecho do texto, né? Na frase tirada do texto, The Little Prince may come across as a children's book and it's very often sold like one. O significado de to come across, que eles até destacaram aqui, é to neglect, find unexpectedly or by chance, to overlook or to dismiss. Eu vou ter que dizer para você, pessoal, para vocês que não é nenhum desses significados. Procure no dicionário come across. Temos 3 significados aqui: dar a impressão de ser, encontrar algo por acaso, conhecer alguém ou topar com alguém. Agora analisem a frase. O Pequeno Príncipe pode, como um livro de criança, e é muito frequentemente vendido como um. Então ele pode descuidar, pode encontrar inesperadamente ou por acaso. Então não está, o significado real de come across nesse contexto não está presente aqui, ok? Que seria give the impression of something, dar a impressão de ser alguma coisa. No exercício 7, na página 139, tiraram a mesma frase, só que agora para analisar um outro elemento dela. The Little Prince may come across as a children's book and it's very often sold like one. Os pronomes sempre estão no lugar do nome, essa é a função de um pronome, ele vai estar no lugar de um nome, de um substantivo. E geralmente se referem muitas vezes a algo que vem antes deles. O pronome one se refere a quê? Isso aqui, pessoal, é um elemento coesivo. Para que o texto não fique repetitivo, os autores utilizam palavras que possam fazer referências a coisas ditas anteriormente e o texto ficar mais coeso. Esse one aqui está se referindo a quem? Ao The Little Prince, ao Children ou ao Book? Aí vocês têm que analisar e ver a qual desses 3 nomes está se referindo. No exercício 8, tem essa frase novamente, 2 frases, né? The Little Prince may come across as a children's book and it's very often sold like one. However, this book is certainly also for adults. A palavra however liga as 2 ideias, criando entre elas. A however, pessoal, é uma palavra, é um conectivo em inglês, que é utilizado para ligar ideias, mas qual que é a função do however? O que o however expressa? Nesse caso, para fazer esse exercício, eu recomendo que vocês procurem pelos conectivos em inglês e procurem o however, em qual coluna que ela vai estar. Vai expressar opinião, sequência, adição, ênfase, contraste, conclusão, comparação, ilustração, causa e efeito ou persuasão. Ok? Bom, essas são as atividades da semana 3 do PET de Língua Inglesa do 2º ano do ensino médio. Vou deixar para vocês disponível
Google Forms, o arquivo de Google Forms para que vocês façam esses exercícios referentes ao PET dessa semana, as atividades dessa semana. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem pelas redes sociais ou pelo Google Classroom ou por e-mail. Vai ser um prazer ajudar vocês. Não fiquem com dúvidas, me procurem. E that's all for today. Thank you so much for watching. Till next time.